pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Quero agradecer você que está aqui comigo para esse nosso segundo workshop, Um Mundo Chamado Condomínios, uma nova forma de viver. No mês passado e no mês retrasado, nós começamos aqui essa maratona de falar sobre condomínios, sobre esse novo conceito de vida. E aí nós tivemos um resultado muito positivo e por isso nós viemos aqui então com o nosso segundo workshop. Por quê? Tivemos algumas procuras, algumas interações, algumas perguntas e aí então resolvemos trazer esse evento para vocês num novo formato. Hoje eu estarei sozinha, mas nos próximos encontros teremos aqui alguns colegas também para compartilhar desse conhecimento. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na fila, eu vou pedir para você ir compartilhando, vai colocando aqui na setinha embaixo, indicando seu amigo, para que essas informações possam chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque o nosso lema aqui, meu e da nossa equipe, como a gente sempre vem falando, que a população informada é melhor para todo mundo sempre. E aí eu vou deixar alguns recados com vocês antes da gente entrar no nosso tema principal. O primeiro é, todas as nossas lives, elas vão ficar gravadas assim também como no primeiro evento. Porém, eu conto com a sua interação, com a sua participação ao vivo aqui, porque a gente vai trocando aquelas informações e a coisa fica muito mais dinâmica. O segundo recado que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: todos os nossos encontros vão permanecer na segunda-feira. Da vez passada, o último encontro ele aconteceu na quarta-feira, mas aqui o workshop O Mundo Chamado Condomínios, ele acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal, tá joia? O terceiro recado que eu quero passar para vocês aqui de início é sobre a nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre especificamente a atuação jurídica dentro da área condominial. E esse nosso bate-papo, ele não serve só para um advogado ou para quem atua na área, ele serve para qualquer pessoa que vive ou trabalha dentro de uma comunidade condominial. Na próxima segunda, nós vamos estar falando de um tema muito importante e, assim, extremamente impactante dentro de quem vive ou trabalha em condomínios, que é sobre a importância da inspeção predial. E nesse dia eu vou ter o prazer de receber comigo a Valdineia da Hora, que ela é gestora condominial há muitos anos, atua diretamente nessa área e vai poder trazer algumas informações aqui de como você, quando for for receber o seu empreendimento, como você vai ter que se comportar e qual a consequência de não tomar determinadas medidas de segurança. Nosso terceiro encontro vai acontecer no dia 19, dia 19, e vai poder estar trazendo aqui pra gente, falando um pouquinho sobre a importância de ser fiscalizados os livros de prestações de conta. No livro de prestação de conta é o local onde toda a informação do que entra e o que sai do condomínio tem que constar ali. Então a Vanessa vai trazer esse tema pra gente, ela é gestora condominial há muito tempo, tem MBA na área econômica e financeira, então vai poder trocar aqui uma ideia muito legal com a gente. No nosso quarto encontro, eu vou ter o prazer de receber aqui comigo a doutora Caroline Faustini. Ela é uma pessoa que é advogada e já atua há algum tempo na regularização de imóveis. E nós vamos falar aqui sobre a regularização de condomínio. Então, se você vive numa situação assim, ou sabe alguém que vive ou trabalha em algum condomínio que precisa estar regular, eu te convido para estar com a gente no dia 23, porque vai ter muita informação bacana. E no último dia desse segundo workshop, que vai acontecer no dia 30/8, nós vamos estar falando sobre a tão comentada e falada Lei Geral de Proteção de Dados, que é o quê? Aquela lei que tem sido aí o bicho de sete papão, né, na cabeça de todo mundo, se confundindo aí o que pode, o que não pode, e como isso vai acontecer dentro de um condomínio, ou de uma administradora, de uma incorporadora, de uma construtora, como vai ser essa transição, o que é responsabilidade do condomínio, o que é responsabilidade do condômino, enfim, como tratar os nossos dados a partir do momento que a gente vive dentro de uma comunidade condominial. Então, relembrando, sempre às 20 horas aqui no canal, no dia 2, hoje, 9, 16, 23 e 30. Eu espero contar com a presença de vocês aqui, como eu falei, vai ficar gravado, mas eu espero a interação de vocês online. A última coisa que eu queria pedir para vocês aqui é que vocês mandem as dúvidas de vocês pelo direct. Por quê? Porque com as dúvidas de vocês, a gente tem a possibilidade de trazer mais esclarecimento de forma direta e o máximo simplificada do que de fato hoje vocês gostariam de saber um pouco mais de condomínios. Essa live, por exemplo, ela foi formatada dentro de alguns questionamentos que nós recebemos durante o primeiro workshop.
Num segundo momento, eu vou falar um pouco do tema aqui hoje sobre atuação, mas nós vamos trazer algumas dúvidas que surgiram de pessoas para nós aqui, que têm aí esse objetivo de entender um pouco mais sobre essa realidade, que é essa nova forma de viver, que é em agrupamento de pessoas. E aí, quando você manda a sua dúvida para cá, a gente traz um trabalho, um direcionamento, aliás, a gente traz um direcionamento para o nosso trabalho melhor, de forma que você se sinta mais satisfeito e mais completo aí dentro da sua dúvida. Tá joia? E no final dessa live, a gente tem uma surpresa bem bacana para todo mundo que participar com a gente. Bom, então falando do nosso tema, né, o segundo workshop, o mundo chamado condomínios, o que seria assessoria jurídica, como que a gente pode entender esse tema, o que isso tem a ver com a realidade condominial. Primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto do mundo condomínio, né? O que é um condomínio? Condomínio é um agrupamento de pessoas que se reúnem aí para um determinado objetivo, seja para trabalhar, seja para morar, seja quem vai morar é por uma questão de segurança, quem vai trabalhar é por uma questão de comodidade, de complexos, às vezes industrial ou de empresas, enfim. Entendendo esse contexto do que é esse conglomerado de pessoas, a segunda coisa muito importante a ser entendida quando a gente fala de condomínios é que as pessoas não são iguais, né? Cada um tem os seus objetivos e aí dentro desses objetivos as pessoas elas passaram então a viver dentro de uma comunidade sem ter aquela relação interpessoal, simplesmente pelo fato de ter que morar num lugar por conta, como eu falei, da segurança ou ter que trabalhar num lugar por conta de uma comodidade, mas não existe aí um relacionamento interpessoal. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar de atuação jurídica dentro da área condominial, é que é um conglomerado de pessoas que nem sempre tem o mesmo objetivo. Somente um que a gente consegue de início identificar, que é o quê? Estar usando e gozando de uma propriedade em comum, quer seja na condição de proprietário, quer seja na condição de usuário. Esse é o primeiro ponto super importante. O segundo ponto importante para contextualizar você que está aqui comigo é o seguinte: se a gente olhar hoje à nossa volta, mais da metade da população ela passou a viver nesse conglomerado, né? Na nossa cidade, hoje nós moramos no estado do Espírito Santo, mas nós temos outras cidades referências no país. A gente vê até algumas cidades que já têm desenvolvido prédios verticais, como arranha-céus, né? A gente tem aqui no Brasil a famosa Dubai, que fica no sul. As pessoas elas passaram a viver ou trabalhar dentro desse contexto. E aí os conglomerados de pessoas, eles passaram a ser muito mais comum. Quando a gente fala de residência multifamiliar ou unifamiliar, né, que são as nossas residências propriamente ditas, a gente se esbarra numa questão hoje em dia, infelizmente, de segurança, né? Então as pessoas elas decidiram viver nessa nova forma de viver, ainda que tenham que dispor 100% de suas vontades, porque morar dentro de um condomínio, nem sempre aquelas regras daquele condomínio vai estar satisfazendo o seu desejo, a sua vontade, o seu objetivo, mas ainda assim por uma questão de segurança as pessoas tomaram essa decisão e por uma questão até mesmo de logística e entendimento, as pessoas também passaram a trabalhar nessa modalidade. O terceiro ponto para te conceituar sobre a realidade condomínio é que condomínio é muito mais comum do que a gente pensa, porque não é só aquele condomínio vertical que é construído para você morar ou trabalhar. Tem muita gente que tem um terreno, constrói uma casa, em cima de uma casa constrói outra, em cima de outra casa constrói outra, como nós vamos falar mais para frente sobre a regularização. Isso também é morar em condomínio, né? Você dividir, a palavra condomínio ela tem uma origem, onde você vai dividir ali o seu espaço com outras pessoas. Então esse é um conceito muito importante você também entender. Outro conceito muito importante para que você saia daqui bem ligado sobre a atuação jurídica dentro de um condomínio é que mais de 90% dos síndicos hoje, todo condomínio precisa de um gestor, uma pessoa que vai liderar as demais que moram ali por uma questão de organização. E a gente chama essa pessoa de síndico. E mais de 90% dos síndicos hoje no Brasil, em que pese existirem aí alguns estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, o próprio Rio de Janeiro, que existem muitos condomínios,
Esses síndicos, muitas vezes, eles são síndicos voluntários. E quando eu quero dizer voluntário, é aquela pessoa que não tem essa atividade como definição, porque, como a gente sabe, quando você vai atuar como síndico, alguns condomínios definem que aquela pessoa ela vai ter um salário para dispor o seu tempo ou também ela vai ter um desconto da taxa condominial. Mas ainda assim, quando ela é moradora, quando ela não tem aquilo como uma atividade profissional, a gente identifica ela como síndico voluntário, tá? E a maioria dos condomínios hoje, ele é formado por esses síndicos voluntários, não pelo síndico profissional. Então, quando você fala de atuação jurídica dentro do condomínio, é importante que você tenha esse conhecimento, que o condomínio, para ele ser bem gerido, ele precisa de profissionais, e aí não é só uma pessoa que conhece da matéria de direito, mas um engenheiro, um contador, até mesmo a própria figura da administradora de condomínio, para gerir ali administrativamente, ainda que ele tenha um responsável legal, porque o síndico sozinho ele não consegue desenvolver tudo o que é necessário para que aquele grupo de pessoas eles possam estar ali ajustados. E se a gente tirar da realidade do condomínio multifamiliar ou unifamiliar onde moram pessoas e trouxer para uma realidade de condomínios mistos ou condomínios comerciais, eles são um pouco mais complexos. Então, requer um conhecimento um pouco mais específico para que a ordem daquela comunidade seja mantida. Então, esse é um dado muito importante para você que atua em condomínio ou que vive num condomínio, que muitas vezes a pessoa que se dispôs a gerir ali, ela não tem isso como profissão. Porém, o síndico profissional tem sido uma profissão que vem crescendo muito. A gente tem visto cursos. Há um tempo atrás, aqui no estado do Espírito Santo não existia capacitação para essa área. Hoje a gente já vê que existem sindicatos, existem associações de administradoras de condomínio, existem sindicatos, tanto patronal quanto profissional, que dão alguns cursos capacitando essas pessoas. E fora daqui também. Então, o terceiro conceito é que, em que pese as pessoas não serem aí 100% capacitadas tecnicamente para atuar como síndico, já existe no mercado uma profissionalização desta atividade, que é de síndico, tá joia? Outra coisa que eu queria trazer aqui de conceito para vocês é o seguinte: condomínio, lidar com condomínio, você vai estar lidando com cultura de pessoas. E as pessoas, elas são complexas, o ser humano ele é complexo, e as pessoas são diferentes. Então, quando você pensar em atuar, seja você gestor condominial, síndico, ou uma administradora, alguém que está abrindo uma administradora, ou um advogado, um contador, a primeira coisa que você precisa saber é que você está lidando com pessoas diferentes e que você está lidando com culturas diferentes. E que apesar dessa modernização de culturas e pessoas, as pessoas continuam com muitas dúvidas, com muitas vontades, com muitos impasses, com os seus conceitos, com as suas questões. E aí você tem que lidar com a cultura de pessoas diferentes. Então, para ter sucesso dentro da atuação jurídica dentro de um condomínio, é importante que você conheça esse contexto, de que você vai estar lidando com culturas. Apesar de existir uma cultura geral de uma comunidade, por conta das regras que ela impõe, seja pela convenção, seja pelo regimento, existem também pessoas que têm origens diferentes, que têm formações diferentes, que têm conhecimentos técnicos diferentes. Então, você vai precisar, quando for atuar, ter essa sensibilidade, a palavra é essa, sensibilidade sobre essas questões que envolvem cultura. Falando propriamente da atuação jurídica dentro de condomínios. Há 10 anos atrás, eu me formei, tem 10 anos, aparece não, né? Mas tem 10 anos que eu já me formei. Há 10 anos atrás, a atuação de um advogado de um condomínio era muito diferente. Eu mesmo, quando me formei, eu morava num condomínio. Hoje eu moro numa casa, sou dona sozinha, não tenho que dividir o espaço com ninguém, a não ser com as pessoas que moram comigo. Mas há 10 anos atrás eu morava em condomínio com a minha mãe, num bairro popular aqui de Vitória, e toda vez que tinha a figura de um advogado dentro do meu condomínio é porque tinha uma briga.
Tinha um problema, tinha um desgaste, tinha uma questão para resolver que fugia ali da possibilidade tangível de um acordo, das pessoas chegarem num consenso. Essa era a figura que as pessoas tinham de quem atuava dentro da área jurídica no condomínios. Hoje, isso tem mudado. Graças a Deus, isso tem mudado. Hoje, as pessoas começaram a ficar mais conscientes que a atuação de um advogado, ou de um assessor jurídico, de um consultor jurídico dentro de um condomínio, ou até mesmo para uma administradora de condomínio, ela vai muito além de resolver briga das pessoas. Até porque nós vamos falar aqui que existem métodos que você vai atuar sem estar focado na briga das pessoas ou no interesse particular das pessoas. Mas hoje um advogado, ele tem por objetivo prestar um trabalho consultivo. O que seria o consultivo? Aquele trabalho preventivo para evitar chegar na briga, para evitar chegar numa discussão ou até mesmo numa judicialização. Por quê? Judicialização, quando você pega um problema que você tem, você leva ele para o judiciário, que é um terceiro, para que ele resolva por você. Geralmente, quando as pessoas elas vão para o judiciário, eu posso falar isso porque advogo e percebo isso, elas já vão propensas a não entrarem num consenso. Geralmente, isso não é uma regra, tá? Mas acontece. Porque elas já estavam desgastadas, elas querem muitas vezes a opinião de um terceiro para resolver por elas, mas elas já estão desgastadas com determinada situação. Então, a atuação do advogado, quando ela é consultiva, ela evita que quando chegar no judiciário tenha um desgaste que seja irreversível, que traga um prejuízo. E sempre uma parte é prejudicada. Independente de ser justo ou injusto uma determinada decisão, sempre uma parte, quando ela faz a opção de ir para o judiciário, a parte que perde sempre se sente prejudicada. Independente se ela está dentro do que a lei fala ou fora do que a lei fala. Então, hoje, essa figura mudou. Hoje, nós que atuamos dentro, eu falo isso porque eu atuo com condomínios, nosso papel hoje, ele vai muito além de resolver a briga de alguém. Ele vem ali requerendo da gente, como eu falei anteriormente, essa sensibilidade de culturas, para que a gente possa mostrar que há possibilidade de caminhos serem traçados antes que um problema, de fato, chegue a existir a atuação de um advogado só para resolver um problema. Outra coisa muito importante que você que quer atuar ou que atua dentro de um condomínio, é novo na carreira, precisa entender que independente se o condomínio ele é misto, se ele é residencial, se ele é comercial, se ele chega a ser um complexo maior, um shopping center ou associação, que também é considerado uma forma de viver em condomínios, né, de viver e trabalhar em condomínios, você precisa entender que quando você está ali gerindo um grupo de pessoas, você precisa ter um pouco da mentalidade de uma empresa. Condomínio não é empresa, condomínio não tem fins lucrativos, mas a depender do empreendimento, para que ele possa ter um sucesso aí saudável, tanto financeiro quanto de relacionamento de pessoas, você precisa contar com uma coisa chamada gestão. E aí, você pode se espelhar muito nos modelos de gestão de empresa. Muita coisa não vai se aplicar para a realidade do condomínio, mas muita coisa vai se aplicar. Vou dar um exemplo para vocês que vai ser tema aqui das nossas lives. A própria gestão financeira do condomínio. Se você não tem um controle hoje, num olhar empresarial, para uma questão financeira, o seu condomínio ele pode ter uma saúde financeira péssima, pode entrar numa inadimplência muitas vezes irreversível. Então precisa ter um controle. E se você fala assim, mas eu estou morando aqui nesse lugar, eu me voluntariei a síndico, ou eu administro um condomínio, mas eu não tenho essa visão, o que eu vou fazer? Vai contar com profissionais, um contador, um administrador, um advogado, para quê? Para te auxiliar, porque você precisa ter esse olhar de gestão. Se você não tiver um olhar de gestão, você pode vir a ter um problema sério. Falando especificamente dentro dessa questão empresarial de olhar de gestão, para advogados. Há um tempo atrás, a gente sempre viu o seguinte, o advogado condominial, ele era aquele advogado generalista, né? Sabia de tudo, mas não sabia nada.
Vou dizer por quê aqui. Rebeca, você é uma advogada falando que um advogado sabe tudo e não saiba nada? Vou me explicar para que não haja nenhum mal entendido. Se você for num médico hoje, pode ser que o seu plano de saúde requeira que você passe primeiro por um clínico geral para então te indicar para um especialista. Mas se você tem um problema na coluna, um problema na vista, um problema no estômago, você vai tendenciar o quê? Procurar um especialista. E hoje, dentro da medicina, a gente sabe que tem a especialidade. Tem um oftalmo que cuida de uma parte específica do olho. Tem um ortopedista que cuida de uma parte somente do joelho. Assim também é na advocacia. Hoje a gente tem as áreas penal, criminal, civil, consumidor, trabalhista, mas a gente tem também empresarial, mas a gente tem também aquele profissional que dentro do ramo da atividade que ele resolve trabalhar, né, que ele mais se identifica, também tem aquele especialista, tá? Isso é uma realidade dentro da advocacia. Para condomínio, isso não é muito diferente. Fazendo um paralelo, se eu fosse classificar hoje, não é uma classificação absoluta, tá? Mas se eu fosse classificar hoje, o ramo do condomínio, do direito condominial, ele está muito ligado ao direito imobiliário. O direito imobiliário estaria numa classe mais generalista e dentro do direito imobiliário a gente teria aí o ramo do direito condominial. Só que o profissional que atua, aí eu vou falar de assessoria jurídica, você que está acompanhando a gente aqui ao vivo ou vai ver depois, que tem interesse nessa área, o profissional que atua dentro de um condomínio, ele precisa ser multidisciplinar. Por quê? Como eu falei, nós vamos lidar com culturas diferentes e vamos lidar com as duas situações. Ou a pessoa, ou aquele condomínio é de pessoas que moram, ou aquele condomínio é de pessoas que trabalham. E aí, por conta desse universo complexo de vontades e desejos, você precisa conhecer um pouco de tudo. E um pouco do que é o coração de um condomínio, do que é esse misto de pessoas, do que é esse misto ali de vontades daquela comunidade. Então, você precisa saber um pouco do direito do trabalho, se você for atuar para você dar uma assessoria para o síndico. Você precisa saber um pouco do próprio direito notarial e registral, porque existem atos específicos, né, que você precisa desenvolver ali dentro de uma assembleia, dentro de uma formalização dentro de um condomínio. Você precisa conhecer um pouco, até às vezes, direito tributário, para uma questão ali de balanço, não balanço patrimonial, do balancete ali. Você precisa conhecer um pouco do direito criminal, porque o síndico, que é aquele gestor que eu falei lá no início, ele tem responsabilidades criminais específicas quando ele assume essa responsabilidade de ser gestor condominial. Do direito civil, então, você precisa saber bastante coisa. Muitas vezes você precisa entender um pouco o direito consumidor, porque o condomínio ele pode estar ali numa posição de ser um consumidor a depender do contrato. Ou seja, como você pode perceber, coisa ao vivo é assim mesmo. Alguma coisa entrou aqui no meu celular que falou sobre o resultado da web. Web, muito obrigada, mas agora a gente quer falar de condomínio aqui. Então, recapitulando aqui, você precisa entender um pouquinho de tudo, né? Você precisa conhecer aquela multidisciplinariedade ali que vai te exigir. Mas, sobretudo, você precisa conhecer das questões básicas de um condomínio, tá? O que é uma assembleia, quais são as pessoas que trabalham dentro de um condomínio, quais são os gestores, o que são direitos e deveres, um pouco de direito de propriedade também, são coisas que norteiam ali a relação condominial. E aí, como eu falei lá no início sobre a atuação do advogado, o advogado que trabalhava com condomínio, ele era uma subclasse. É uma subclasse. Entende um pouquinho de tudo, é generalista, no final não entende nada, não vai resolver o meu problema. Só que hoje isso se inverteu. Por quê? Você pode ser muito especialista, eu posso ser uma excelente advogada trabalhista. Mas se eu não conhecer a essência de um condomínio, eu não vou conseguir trazer aquela realidade da necessidade do meu cliente ali, por mais que eu domine o direito do trabalho. Eu posso chegar para um síndico e falar, você pode isso, você não pode aquilo, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá. Mas e aí, qual foi a solução que eu trouxe para o meu cliente? Só disse que ele pode, que não pode?
Não é por aí. Então, dentro do direito condominial, isso é muito interessante, porque esse preconceito que existia do advogado generalista, não estou dizendo aqui que todo advogado tem que ser generalista, muito pelo contrário. Às vezes você vai atuar em condomínio e você não vai atuar em tudo em condomínio. Por exemplo, a gente vai ter uma live aqui no final, na última live, que vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, você vai aplicar o seu conhecimento de Lei Geral de Proteção de Dados, que é um conhecimento muito profundo e muito específico, dentro de uma realidade condominial. E se você não conhece, você conhece muito de proteção de dados, mas você não conhece condomínio, das duas uma. Ou você vai ter que estudar sobre condomínios, para você entender a realidade, para saber o que você vai aplicar da lei, ou você vai ter que trabalhar em parceria com alguém. Então, essa questão do advogado generalista, que era um preconceito, ela mudou. Então, esse é um ponto muito importante para que você... Muito importante, que eu falei lá do direito condominial e do direito imobiliário, nem todo mundo que domina o direito imobiliário domina o direito do condominial. Por essas questões que eu falei, e porque o direito imobiliário, ele fala especificamente sobre a estrutura, direitos e deveres da estrutura. E o direito condominial, ele vem falando também sobre a estrutura, mas ele vem falando sobre a coletividade. Uma das coisas muito importantes do direito condominial é a coletividade. Então, Rebeca, essa live é só para advogados? Não. Se você é gestor condominial, você precisa entender o direito coletivo das pessoas. O que é um direito coletivo das pessoas? E não só dizer que você como síndico, você como gestor ou a sua administradora pode entrar dentro de uma unidade, por que pode, por que não pode, quais são os limites que você como gestor pode exercer, quais são as exigências que você pode fazer daquela comunidade, quais são as seguranças, as medidas que você precisa tomar de segurança para ter uma gestão, para não se complicar, tá joia? Isso é muito importante também para vocês entenderem. E aí, uma coisa que eu queria deixar bem frisado para você aqui é que vale a pena, você que atua e quer atuar dentro da área condominial, vale a pena você estudar um pouco sobre a mediação, tá? A mediação é a resolução de conflitos sem que você tenha que litigar, que é brigar, que é questionar uma determinada situação. Então, vale a pena você conhecer um pouco sobre técnicas de mediação, técnicas de oratória, técnicas de convencimento, não para você ludibriar alguém, mas é para que com o seu conhecimento técnico você possa fazer duas pessoas que estão pensando diferentes. Quando eu digo pessoas, pode ser condôminos ou pode ser o próprio condomínio versus condômino, o próprio condomínio versus o seu cliente, o próprio condomínio versus o Estado, mas duas pessoas que estão buscando uma coisa completamente antagônicas, que elas passem a pensar e a buscar uma solução em conjunto que traga um equilíbrio entre as duas partes. E a mediação é uma técnica muito boa, inclusive hoje em dia, dentro do judiciário, tem sido considerada uma das técnicas, umas formas alternativas de resolução de conflitos, que é a mediação. Nosso judiciário está abarrotado, ele não dá mais conta de continuar desse jeito. E se você acredita nisso, uma forma de você contribuir para que a nossa justiça seja eficaz, você que trabalha com condomínio, é aplicando a técnica de mediação, evitando que as pessoas venham a litigar. Então, a mediação ela pode ser usada pelo síndico, ela pode ser usada pelo gestor condominial, ela pode ser usada pela própria administradora, por um prestador de serviço, para você que é advogado de um condomínio ou que deseja, tem essa aspiração aí de ser advogado de um condomínio, a mediação também é um ponto muito importante a ser observado dentro da realidade condominial. Então, resumidamente, o que eu quis trazer para vocês aqui, parece que não, mas é uma introdução, para que você entenda. Condomínio, cultura de pessoas diferentes, que vivem juntos por algum objetivo, mas nem sempre têm um objetivo em comum. É necessário que essa cultura de pessoas seja trabalhada, é necessário que as pessoas que atuam dentro de condomínio sejam sensíveis. Não basta você ter um conhecimento técnico, você precisa ser sensível à dor do outro.
é necessário que você conheça um pouco de matérias que se relacionam ali com o direito propriamente dito, de repente uma contabilidade, uma gestão, como eu falei. É necessário que você entenda o contexto de como que o condomínio passou a surgir, que ele passou a surgir a partir do momento que as pessoas entenderam que viver dentro de uma comunidade era melhor para elas, seja para trabalhar, seja para morar. E é importante que você entenda que dentro desse contexto, apesar das pessoas terem passado a viver mais em comunidade, ainda existem poucos profissionais capacitados e habilitados para atuar dentro ali da gestão condominial. E aí, por que eu fiz essa introdução toda? Porque quando a gente fez nosso primeiro workshop, O Mundo Chamado Condomínios, uma nova modalidade de viver, a gente recebeu alguns questionamentos, né? A gente até separou algumas perguntas aqui, vou pegar a minha cola, porque em live pode cola. E aí a gente recebeu algumas perguntas, alguns questionamentos, e eu achei interessante da gente continuar, porque no primeiro workshop que a gente falou muito sobre algumas regularizações de documentos através de atos notariais. A gente falou sobre a mediação de conflitos, aí, pontos polêmicos, aspectos polêmicos que o síndico tem que lidar, principalmente nesse período de pandemia. A gente falou aí de outras questões sobre regularização. A gente veio trazendo aqui questões importantes do dia a dia do condomínio. E aí as pessoas, elas ficaram algumas pessoas ficaram curiosas, outras com dúvidas sobre essa questão da própria atuação. Quem me assiste aqui, eu tenho algumas pessoas que me acompanham pela área condominial, alguns amigos, alguns colegas também de profissão. E aí algumas dúvidas surgiram para falar propriamente dessa atuação jurídica, porque a gente falou muito sobre a vida condominial e o direito dentro da vida condominial, mas muito sobre um prisma de uma administradora, de um síndico, e aí surgiram algumas dúvidas. Quando a gente pensou nesse segundo workshop, pensando em trazer um esclarecimento maior para você, a gente resolveu começar com essa temática da atuação jurídica para que você, seja síndico, seja condômino, seja administrador, seja advogado que me acompanha aqui, possa entender a base, o conceito basilar de efetivamente qual a importância da gente estar aqui falando sobre direito dentro de uma realidade condominial. E aí nós separamos algumas perguntas que ao longo desse segundo workshop nós vamos trazer outras perguntas que foram feitas, por isso que a gente pede sempre aqui que vocês assinalem aqui no direct as dúvidas de vocês, para a gente alcançar com o objetivo, nós temos um único objetivo aqui, de trazer informação. E aí a gente pede para você deixar essa dúvida exatamente para que além de interagir, a coisa fique mais direcionada. E aí, pensando nisso, nós separamos aqui 5 ou 6 perguntas que tem a ver com essa temática que nós estamos falando hoje, que é sobre atuação jurídica dentro do condomínios. A primeira dela, que foi feita, foi a seguinte: em que situações é pertinente a aplicação da mediação? Acabou que foi a última coisa que eu falei com vocês aqui de introdução. A mediação, gente, ela é sempre pertinente em qualquer situação. Em qualquer situação de conflito que exista, a mediação ela é importante. Você que é advogado, você que é gestor condominial, você que é síndico, se você tentar fazer um exercício de mediar e sair de uma posição somente da sua razão, você vai ter muito mais sucesso. Mas quando eu falo em mediação, eu não estou dizendo que você tem que deixar de cumprir regras. Não estou dizendo que você vai aceitar tudo ou que tudo vai virar uma simples reunião. Não. As mediações são questões muito sérias, são reuniões muito sérias, são tomadas decisões ali que vão impactar a vida das pessoas de alguma forma. Então, a mediação, apesar dela ser sempre aplicável, eu pelo menos penso assim, que a mediação ela é sempre aplicável em qualquer momento, evitar o conflito, e se não puder evitar o conflito, mas minimizar o conflito, ela precisa seguir um complexo de regras. Eu não estou aqui também para inventar uma informação para vocês. É fato que os condomínios eles seguem aí suas normativas. Nós vivemos em comunidade, temos vontades, temos que respeitar a vontade daquela comunidade, mas sobretudo aquela comunidade vive num estado maior, né? Então, e aí o estado de direito das pessoas precisa ser respeitado
mesmo que fora daquela comunidade. Uma comunidade condominial não pode, por exemplo, resolver que ela vai fazer todos os dias uma grande rave, ou que ela simplesmente vai descumprir uma regra de acessibilidade, ou que ela vai deixar de emitir um alvará de corpo de bombeiro e fazer uma manutenção que possa impactar não só aquelas pessoas que estão ali, mas também todo o entorno dela, outras pessoas, outras comunidades, outros prédios, outras casas, outros condomínios, ou até outras pessoas que passam por aquela região. Então, pensando nisso, a gente sempre pode, respondendo a pergunta, sempre é pertinente a aplicação da mediação, a resolução de conflitos, mas sempre lembrando que você pode resolver e mediar conflitos, mas nunca pode deixar de cumprir normas técnicas que são base da sociedade. A segunda pergunta que a gente recebeu aqui foi a seguinte: o que pode ser feito em caso de inadimplência antes de ajuizar um condomínio? Esse é um tema muito interessante, porque quando a gente fala de atuação jurídica em condomínio, ainda existe aquela mística que o advogado, ou ele está para resolver o problema, como eu falei anteriormente, ou ele está para fazer cobrança. E eu tenho esses anos todos atuando em condomínio, eu cheguei numa seguinte conclusão: a inadimplência, ela é só a ponta do iceberg. Até que chegue uma inadimplência alta, uma inadimplência considerável, que a gente possa dizer que a saúde financeira do condomínio ela está comprometida, muita coisa aconteceu por debaixo daquele iceberg ali. A base do iceberg é bem maior do que aquela ponta. Porque existem muitos trabalhos, que até respondendo essa pergunta, que podem ser feitos antes da gente considerar que um condomínio ele está descontrolado financeiramente. Então o que pode ser feito antes de ajuizar uma ação? O ajuizamento, como eu falei, é a última alternativa. Primeiro porque ela traz custo para o condomínio, sempre vai trazer. Seja da contratação de um advogado, seja no pagamento de custas, seja de um déficit de recebimento, porque um pagou, outro não pagou e as contas vão vencendo e aquilo vai acumulando. E por mais que você receba juros e multa lá na frente, você deixou de receber coisas que você precisava arrecadar aqui. É importante que as pessoas tenham consciência o seguinte: a previsão orçamentária de um condomínio, ela traz aquilo que é a despesa real, né? Aquilo que é despesa efetiva. No início da nossa live, nós falamos que a gente pode considerar um condomínio como uma empresa, no ponto de vista de gerir, mas que condomínio não ofere lucro, né? Ele não tem lucratividade. Você não faz caixinha para condomínio, tirando uma questão específica, que é o fundo de reserva, mas você não faz caixinha para condomínio, não tem lucratividade. Então, a previsão orçamentária, ela traz ali, de fato, as despesas que aquele condomínio tem. E se ela for furada, e uma das maneiras da previsão orçamentária ser furada é inadimplência, é muito ruim para o condomínio. Então, por mais que você receba esse saldo depois, alguém sempre vai estar pagando por alguém. Então, isso é muito custoso. Esse é um ponto. O outro ponto, que a gente não deve, judicializar. O outro ponto é que existem dois tipos de inadimplente. Existe aquele inadimplente quanto mais. A pessoa que é devedora mesmo, que deve cartão de crédito, deve taxa de condomínio, não se organizou para trabalhar ou para morar num condomínio e não sei o que passa, às vezes na cabeça da pessoa que acha que as contas se pagam, né? A água se paga, a luz se paga, e a gente sabe que não é por aí. Existe a figura do devedor quanto mais. Mas existe a figura também daquele devedor, como nós estamos passando por esse momento de crise relacionada à pandemia, que é aquele devedor que ficou desempregado, que é aquele devedor que perdeu o contrato, porque quando a gente está falando aqui de devedor, parece que a gente está falando só de devedor de quem mora em residência ou apartamento, né? Mas não, os prédios mesmo, durante a pandemia, eu tive uns 2, 3 clientes que me procuraram porque estavam com dificuldades e precisavam renegociar as suas questões contratuais aí, porque tem lojas em shopping e o shopping ficou fechado e por isso ele não faturou, mas no contrato de locação ali da loja, do shopping, da exploração, independente dele ser dono, dele ser locatário, ele tem franquias a pagar pelo shopping, né? Então, aconteceu essa crise financeira que a gente viveu, isso é real, isso é tangível. E aí a gente tem esse tipo de devedor que passa por uma crise. E aí, você, quando vai tratar da inadimplência de um condomínio, precisa ter a expertise e a sensibilidade de sentir. Primeira coisa, qual é o tipo de devedor que você está lidando?
Você vai pegar um histórico, o condomínio vai te dar um histórico, a administradora vai te dar um histórico. Você vai ver se é uma pessoa que deve sempre, se é uma pessoa que está devendo de repente por mais tempo, lá 2, 3, 4, 5 meses. Há um tempo atrás, um condomínio que eu advogava, por exemplo, a gente fez um acordo em audiência, mas o dono do apartamento, ele estava devendo, não é porque ele queria. Ele era uma empresa que trabalhava diretamente explorando, eu não sei mais ou menos especificamente o que ele fazia, mas ele trabalhava dentro da Samarco e ele fazia alguma atividade ali que tinha a ver com a atividade da Samarco. E aí, com aquelas quebras de barreira que tiveram alguns anos atrás, ele teve seus contratos rompidos e ficou ali se segurando, a empresa dele ficou se segurando. E aí ele enfrentou diversos problemas financeiros, de ordem financeira. Isso se acumulou a ponto de ele ter mais de um ano de taxa de condomínio, e uma taxa de condomínio considerável, num bairro nobre, uma taxa alta. E aí você fala bem assim, por que essa pessoa não põe a viola no saco e muda dali, aluga o apartamento e vai viver outro lugar? A vida não é assim. Ali vive uma família, um patrimônio. Então a gente conseguiu fazer ali, mediar um acordo. Infelizmente foi judicial, mas conseguimos. E aí você precisa ter essa sensibilidade, antes de ajuizar, de tentar uma conversa, de fazer uma notificação, seja por telefone. Eu não gosto muito das notificações por telefone, tá? Isso sou eu. Não dizendo que é proibido, que não é. Não gosto, acho que não fica uma coisa muito pessoal. Você nem sempre consegue sentir a pessoa ali. Eu prefiro que a pessoa venha ao meu escritório, quando eu estou divulgando para um condomínio, que ela venha ao meu escritório, a gente converse pessoalmente, porque eu consigo sentir melhor. Mas é uma metodologia, é você notificar a pessoa por telefone, mandar uma carta de notificação, tentar uma mediação, propor formas de pagamento diferenciada. Se a convenção e regimento do condomínio permitirem, você traz essas propostas aí e aplica a mediação. Sempre tenta aplicar a mediação, esse é o primeiro caminho. Agora, de tudo, se você não conseguir aí resolver a sua inadimplência através das questões das medidas extrajudiciais, aí então você judicializa. Uma dica que é muito importante, que eu quero dar para vocês aqui, que a gente teve, a minha equipe que trabalha comigo no escritório, teve sucesso, a gente divulga para um condomínio, onde o condomínio fez uma campanha. O condomínio pode fazer uma campanha. E aí alguns devedores, sempre respeitando o sigilo, sempre respeitando a individualidade das pessoas, sem exposição, marcaram seus horários ali dentro da administração do condomínio. A minha equipe, a gente estava ali e a gente pôde fazer alguns acordos ali, os acordos foram cumpridos. Inclusive, quando eu assumi esse condomínio, já tinha algumas questões mais desenvolvidas, algumas ações, e algumas ações elas foram encerradas exatamente por essa campanha que o condomínio fez de cumprimento aí de negociação, que viabilizou que o condomínio arrecadasse o dinheiro que ele tinha necessidade de arrecadar, que o devedor pagasse aquilo que ele tinha obrigação de fazer e que fosse bom para as duas partes. Então, para fechar essa pergunta aí sobre a inadimplência, antes de ajuizar, a gente pode notificar, a gente pode conversar, a gente pode mediar e aí, se não der certo, a gente pode judicializar. Uma coisa que eu queria fazer um adendo dessa pergunta é o seguinte: eu posso dar desconto? A gente já tratou isso aqui nas lives passadas. Essa questão do desconto ela é muito complexa, tá? Porque existem normativas. O próprio Código Civil ele já sanciona sobre o devedor dentro da área condominial, sobre multa, sobre juros. Se a convenção ou regimento for oscilante, já existe uma ordem aí. E aí você sair dessa esfera judicial ela é um pouco mais complexa. Mas alguns casos, alguns condôminos preferem levar suas situações específicas, ainda que delicadas, à Assembleia para tentar negociar. Isso também é uma alternativa. A dica que eu quero dar é para você que é gestor condominial que isso parta do próprio condômino e não parta do condomínio dispor um condômino em Assembleia, porque essa exposição é muito séria e pode trazer consequências piores aí para o condomínio. Outra pergunta que a gente recebeu que eu achei bem interessante é: quais situações trabalhistas que o síndico deve estar atento para evitar uma ação judicial? A resposta é todas. Todas as situações que envolvem a matéria de direito do trabalho,
o síndico precisa estar atento para evitar uma ação judicial. Todas. A partir do momento que um condomínio ele decide, ou por ser empregador, ou por tomar serviços, e é praticamente impossível gerir um condomínio sem ter um funcionário ou sem ter um prestador de serviço, ele precisa estar atento nas contratações que ele faz. Se ele for empregador direto, ele precisa cumprir a CLT. Ele precisa cumprir para além da CLT. Ele precisa cumprir as convenções coletivas de trabalho referente à categoria profissional que ele está contratando a atividade. Então, se for um porteiro, se for um zelador, ele precisa observar isso aí. Ele precisa observar as jurisprudências. Ele precisa observar as OJs, que a gente chama, né, que são as orientações jurisprudenciais. Ou seja, neste caso, ele vai precisar de uma assessoria jurídica. Não tem para onde ele fugir. Falou de empregado, ele precisa de uma assessoria jurídica, a menos que ele seja um advogado trabalhista, ou ainda que não seja trabalhista, mas que seja um advogado que tenha um pouco de conhecimento jurídico, ele vai conseguir aí, talvez, gerir sem uma assessoria jurídica. Mas quando a gente fala de quando a gente fala de direito trabalhista, qual a situação que o síndico deve estar atento? A todas. Ele precisa fiscalizar, ele precisa cumprir normas. Outra coisa, quando ele não está na figura de empregador, mas que ele está na figura de tomador de serviço, o síndico precisa conhecer a realidade da empresa que ele está contratando. Não é simplesmente ir lá e contratar um jardineiro. Não é simplesmente ir lá e contratar a reforma do telhado. Não é simplesmente ir lá e contratar o serviço de portaria. Não é simplesmente ir lá e contratar o serviço de biometria, se for um prédio comercial. Quando ele toma um serviço, ele precisa saber se aquela empresa que ele está contratando, ela tem aptidão técnica e financeira para prestar aquele serviço. Por quê? Por conta das responsabilidades. Foi tema da nossa live aqui, a responsabilidade trabalhista. E nós falamos sobre responsabilidade solidária, nós falamos sobre responsabilidade subsidiária. Então, é preciso que o síndico, quando ele for tomador de um serviço, um condomínio, quando for tomador de um serviço, ele precisa saber das técnicas do direito do trabalho e das obrigações e deveres e das suas obrigações. Porque ainda que aquele empregado que esteja prestando serviço ali não seja empregado do condomínio, o condomínio tem sim responsabilidade direta. Vou dar um exemplo, assistente de trabalho. Assistente de trabalho, o condomínio pode ter diligenciado sobre tudo. É claro que numa ação judicial ele vai comprovar maior ou menor responsabilidade, se deu causa, se não deu causa, isso é fato, o processo está ali para ser provado os fatos que aconteceram. Mas a responsabilidade de um condomínio, no caso de acidente de trabalho, isso já é súmula, não sou eu que estou dizendo, o Superior Tribunal do Trabalho está dizendo, é considerada responsabilidade solidária. Então, quando você vai falar de obras em condomínios, de altura, de situações que possam trazer perigo, numa elétrica, numa reforma mais pesada, numa parte de construção civil, você precisa estar atento sobre a responsabilidade solidária, tá? Então, resumindo, a pergunta é, quando se refere a direito do trabalho, você sempre vai precisar aí da atuação jurídica de alguém que conheça para poder te ajudar a gerir isso, de forma que você não tenha prejuízos sérios e difíceis de serem consertados depois no futuro. Outra pergunta que a gente recebeu é: quais as principais assembleias que é importante a presença de um advogado? Bom, essa pergunta é interessante. Essa pergunta é interessante por quê? Não é quais são as assembleias que tem no condomínio? Assembleia de instalação, assembleia ordinária e assembleia extraordinária, assim classificado no Código Civil. A AGI, que é a Assembleia de Instalação, é quando vai haver entrega do empreendimento. A Assembleia Ordinária é aquela prevista no Código Civil ou na Lei de Condomínios, que fala ali das questões que a comunidade condominial vai resolver corriqueiras, que é eleição de síndico, eleição de corpo diretivo, previsão orçamentária, aprovação de prestação de contas, previsão de um custo extra, enfim, questões que são
ordinárias mesmo, né? São comuns ali, são já identificáveis de acontecer. E nós também temos assembleias extraordinárias, que é aquelas que podem tratar de temas diversos. Surgiu uma importância, não precisa esperar ter uma próxima assembleia. Geralmente os condomínios fazem de 2 a 3 assembleias por ano. A assembleia ordinária, em regra, isso não é uma verdade absoluta, mas em regra ela é uma vez por ano, onde você vai decidir as questões gerais ali, eleger corpo diretivo. Mas as assembleias extraordinárias elas podem acontecer por qualquer necessidade que o condomínio entenda que ele precisa se reunir. Então, esses são os 3 tipos de assembleia. E quais é a principal para um advogado estar presente, ou um assessor jurídico, um consultor jurídico estar presente? Eu te diria que a assembleia, a AGI é uma assembleia que eu oriento que sempre que houver entrega de um empreendimento tenha uma assessoria jurídica, porque na AGI, que é a Assembleia de Instalação, você vai estar elegendo o primeiro síndico, o primeiro corpo diretivo, além do síndico, aprovando às vezes uma convenção ou o próprio regimento, porque a minuta da convenção vem aprovada lá na incorporação. Quando a construtora e a incorporadora fazem o empreendimento, pode haver alguma mudança ali, ou até mesmo a ratificação daquela primeira proposta de minuta. Então, pode necessitar de algum esclarecimento mais técnico. Você tem ali algumas questões de vistoria, como a gente vai falar na próxima live, sobre a vistoria, que se não for bem feita, bem esclarecida, bem minutada dentro daquela ata, se tem algum vício, algum defeito, isso pode trazer uma consequência para o condomínio depois do ponto de vista de não conseguir fazer a exigência das garantias legais aí da garantia de obra, né? Então, a assembleia de instalação, as pessoas estão chegando no condomínio, né? Seja para morar ou para trabalhar, elas estão chegando ali. E muitas delas estão chegando pela primeira vez, estão se deparando com aquele conceito de pessoas pela primeira vez. Então, eu oriento que numa assembleia de instalação, se o condomínio está se formando ali e ainda não existir por parte da construtora incorporadora que está entregando o empreendimento uma assessoria jurídica ali, é importante que o grupo de moradores se reúna e traga ali a figura de um assessor jurídico para esclarecer suas dúvidas, tá? Mas não é obrigatório, mas é um passo extremamente importante, principalmente por conta do que eu falei, da minutagem da ata de instalação, que precisa ser muito bem feita. É importante lembrar que a ata de instalação de um condomínio, nela precisa vir prevista a formação do CNPJ, que vai dar vida financeira depois, né, para o condomínio, a inscrição do primeiro síndico que vai ser identificado lá na Receita Federal como responsável civil e criminal. Então, é bem complexa. Então, a Assembleia de Instalação é um momento para, principalmente a depender do empreendedor, às vezes ele tem 10, 15, 20 lojas ou 10, 15, 20 apartamentos, é importante ele ter uma assessoria. E é importante saber que essa assessoria não precisa ser através de uma administradora, né? Você que é empreendedor aí, está comprando seu imóvel, seja ele para trabalhar ou para morar, você pode ir assessorado pelo seu advogado, né? Pelo seu assessor particular, sem problema nenhum, para te dar suas primeiras orientações aí. A AGO e a AGI e a AGE, eu diria que tem que ter a presença de um advogado, né, quando houverem assuntos complexos, que as decisões tomadas ali, elas vão implicar em consequências distintas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Você precisa de uma assembleia, de ter um advogado para eleger um síndico em assembleia? Não. O regimento e a convenção eles já são bem direcionados. O Código Civil também é bem direcionado. Em regra, os condomínios têm assessoria de uma administradora. Então, para eleger um síndico, não precisa da figura de um advogado, a não ser que vá ser debatida ali alguma questão que implique em outras consequências. Por exemplo, a destituição de um síndico. Se em uma assembleia, geralmente a destituição de síndico acontece em assembleia extraordinária, né? Porque teve a ordinária que elegeu e por algum motivo aquela comunidade condominial está insatisfeita, quer trocar um síndico, então resolvem fazer a destituição do síndico. E é importante saber que a destituição do síndico ela tem requisitos formais a serem seguidos sob pena de nulidade, né? A comunidade
pode decidir tirar um síndico ou um presidente de um conselho, né, de qualquer atividade que existe dentro do condomínio. E aí é diferente de você simplesmente ir lá trocar uma administradora, que é um prestador de serviço. É completamente diferente, até porque aquelas pessoas foram eleitas por voto direto, foram registradas, colocaram seu nome de ato, foi feito um ato público de registro daquelas pessoas, então você não pode fazer de qualquer maneira. Então, quando você vai ter uma destituição de um síndico, é importante, seja feita por AGE ou AGE, em regra, como eu falei, é AGE, mas é importante que você tenha uma assessoria jurídica ali por conta desses requisitos. Por exemplo, você tem um quórum para convocar a assembleia, você tem um quórum de votação que pode ser igual ou diferente, mas existe um quórum mínimo. Você precisa de um edital específico, você precisa de seguir regras, você precisa fazer uma ata, você precisa registrar uma ata, você precisa esclarecer uma dúvida dos presentes que estão ali que vão votar sobre o que é certo e o que é errado. Então, você pode fazer valer a vontade da comunidade condominial em destituir um síndico, mas você precisa de quê? De uma assessoria para que esse procedimento seja feito. Então, essa é uma situação que precisa, de repente, de uma assessoria jurídica. Outra situação que é muito comum, às vezes o condomínio é notificado, às vezes o condomínio é multado e precisa não só estar contratando um advogado para fazer uma defesa administrativa ou judicial, mas precisa também entender o porquê que aquilo ali aconteceu, o que é a lei que trouxe aquela notificação. Acontece muito isso com ruído, por exemplo. Eu já advoguei muito tempo para condomínios em Vitória, e Vitória a gente sabe que tem alguns bairros que são noturnos, né? E eu já tive aqui algumas defesas a serem feitas administrativas e até judiciais por conta de ruído. Já tive também algumas defesas para serem feitas por conta de acessibilidade. Hoje Vitória é uma cidade que as suas ruas foram reconstruídas, muitas delas após os seus empreendimentos. Por exemplo, se você olhar a Avenida Fernando Ferrari, há 20 anos atrás ela era de um jeito, hoje ela é de outro. E ainda assim aqueles complexos de apartamentos foram feitos há 20 anos atrás. Então é uma cidade que cresceu de uma forma diferenciada, não foi primeiro fez a rua, depois o prédio, muitas vezes fez o prédio, depois fez a rua. E hoje existe uma legislação de acessibilidade federal, que você precisa promover acessibilidade a qualquer pessoa, que a gente chama de PNE, ou portador de necessidades especiais, e às vezes o empreendimento não tem condição, por conta da sua estrutura antiga, de regularizar. Você quer ver um caso muito comum isso em Vitória? Os hotéis. Muitos hotéis têm a sua estrutura que não tem condição de ter aquela passagem para portador de necessidades especiais, então ele precisa se adequar. E nessa adequação precisa de uma assessoria. Tem a questão do resíduo, né? Tem muito condomínio que recebe notificação porque Vitória tem uma política tô falando de Vitória, tá, gente? Lembrando alguns termos aqui, Serra já não tem. Vitória tem uma política de coleta seletiva específica, né? Então, os condomínios precisam de ter um determinado compartimento para determinado tipo de resíduo, porque tem determinado horário passa a coleta seletiva, e aí o condomínio não implanta, e às vezes ele é notificado. Então, nessas questões, é importante que, se elas precisarem ser levadas à Assembleia, e quando gera uma notificação que pode gerar uma multa, porque nem toda, eu queria deixar uma observação aqui, tá, gente? Nem toda lei, ela determina que primeiro você notifica para depois você multar. Isso é uma mística. Muitas vezes você pode ser multado antes de uma notificação. Por mais que exista ali, não o devido processo legal, porque não é processo, é um processo administrativo, não judicial. Mas existe ali essa possibilidade de você ser notificado e aí uma nova notificação você ser autuado, mas algumas leis falam na autuação direta. E aí quando você recebe uma autuação direta, quando você vai receber a segunda, você está recebendo a reincidência, que muitas vezes é o dobro. E aí você é surpreendido com aquilo. O síndico, ele vai tomar as medidas dele de contratar um assessor, um advogado para suas defesas, mas ele precisa trazer aquela informação para a comunidade. E aí, muitas vezes, ele vai precisar estar assessorado por um advogado. Então, resumindo, gente, um advogado, dentro de um condomínio, um assessor jurídico, em se falando de assembleia, ele precisa estar presente, não é uma obrigatoriedade, mas ele precisa estar presente sempre que houver uma discussão que necessite de esclarecimento técnico e que aquela decisão possa impactar as pessoas, tá? Essa é uma situação muito importante para que vocês tenham em mente sobre isso. Do contrário,
excelente administradora é capaz de tocar os trabalhos aí de uma assembleia de forma muito bacana e que não traga prejuízo para ninguém. Muitas administradoras aí têm até um serviço de assessoria. Eu queria fazer uma observação com vocês aqui. Lembrem-se sempre o seguinte, gente, independente se você vai contratar um advogado particular, um consultor particular ou de uma administradora, existem atividades que são exclusivas da advocacia. E é muito importante que você conheça esse contratante, porque muitas vezes você pode ter prejuízo por uma contratação mal feita, tá? Vou dar um exemplo. Análise de conversão e regimento é atividade exclusiva da advocacia. Recentemente, quem acompanha aqui, quem é advogado, sabe que tem uma discussão até sobre isso, porque análise de regras e normas é atividade exclusiva da advocacia. Então, independente de ser uma assembleia ou não, sempre pense o seguinte: o que eu vou tratar? Preciso de um conhecimento técnico jurídico? Sim. Então, é exercício da advocacia. Por mais que a sua administradora te dê aí essa força, tome cuidado com determinadas contratações. E aí, a última pergunta que a gente recebeu tem até a ver com esse tema aqui, né? Já vou até ligar. Como uma administradora deve agir em uma destituição de um síndico? É muito complexo esse tema, porque uma administradora de condomínio, ela tá ali para atender toda a comunidade condominial. Só que o contato dela, não só da administradora, tá? De qualquer prestador de serviço de um condomínio. O contato dela, em regra, é com o gestor direto, seja o síndico ou os demais membros do conselho fiscal e consultivo, né? Todo aquele corpo diretivo. Então, a primeira coisa que falando de administradora, que eu orientaria para uma administradora seguir dentro de uma destituição de síndico são as regras, são as leis. Falar de destituição de síndico é muito complicado, porque eu preciso de uma grande justificativa para destituir um síndico? Olha, uma grande justificativa não, porque ninguém sai destituindo síndico assim, isso é óbvio. Mas a própria lei diz que um determinado número de moradores pode convocar uma assembleia, trazer um ponto de pauta e decidir o contrário. Independente se a gente está falando aqui de fraude, de mau comportamento, de má condição de gestão, isso é livre. Basta os proprietários, os coproprietários quererem ter essa atitude. Agora, a primeira coisa que precisa ser observada são as regras. Então, o que uma administrador tem que agir? Sempre dentro das normas. O seu corpo jurídico ali tem que conhecer o procedimento de destituição de síndico para que faça uma convocação bem feita, independente do resultado dessa assembleia, se vai destituir ou não, para que tenha uma ata bem fundamentada, para que ela não seja depois impugnada, porque você já pensou, você aí, gestor condominial, dono de uma administradora, faz todo um processo de destituição de síndico, o síndico é destituído e amanhã ou depois esse síndico se sente lesado e prejudicado, resolve judicializar e entra na justiça e além de trazer nulidade àquele ato porque foi feito de forma errada, ele ainda pede uma indenização para aquela comunidade condominial por conta de uma ata mal feita. E a ata, em regra, tá, gente? Acaba sendo muitas vezes a responsabilidade da administradora em fazer ali. É claro que a gente tem a figura do secretário, que é a pessoa que redige a ata, que nem sempre faz parte da administradora de condomínio. Muitas vezes é um próprio condômino voluntário ali que se voluntaria para essa atividade. Mas a gente sabe que todo aquele trâmite técnico e administrativo, se não tiver um advogado fazendo, muitas vezes ele é feito pela administradora. Então, eu acho que a melhor maneira que uma administradora precisa agir é de forma imparcial, tendo a consciência que o seu contrato não é com A ou com B, é com toda a comunidade condominial, dando toda a assessoria necessária num processo, buscar um profissional apto a fazer se não tiver dentro do seu corpo administrativo um advogado ou outro profissional apto que conheça dessas normas e seguir as regras de destituição. Essa é a forma mais coerente de uma administradora se comportar com lisura dentro de um processo que é tão complexo, porque ela tem um contato direto ali com o gestor condominial, onde a comunidade pretende destituir. Então, gente, essas foram as perguntas que a gente recebeu aí sobre a atuação jurídica dentro do condomínio. E para a gente fechar, eu quero dar alguns exemplos para vocês, além do que a gente já falou aqui
sobre atuação jurídica, para você que está nos assistindo, que possa entender, tá, e quando eu posso ter um advogado? Eu posso ter um contrato na elaboração ou análise de contratos? Eu posso, aliás, ter um contrato, não ter um advogado atuando para o condomínio quando vai ser feita uma análise ou uma elaboração de contratos, principalmente os contratos que envolvem prestadores de serviços, isso é muito importante. Emissão de parecer, revisão de documentos, acompanhamento de atos oficiais através do cartório de registro de títulos, registro de documentos, reconhecimento de firmas ou autenticações de firmas. Então, você sempre pode ter uma assessoria ali para te dar uma análise ali de documentos, de constituição de condomínio, de mudança de atividade principal, na própria mediação, como a gente falou, acompanhando as assembleias e formalizando os documentos, como a gente falou, a recuperação de crédito, que é a própria cobrança, isso é muito importante, e isso é atividade exclusiva da advocacia, nunca se esqueçam disso. Nas ações cíveis, nas ações trabalhistas, em questões administrativas, muita gente pensa que o advogado, gente, ele atua só dentro do judiciário, e não, a advocacia extrajudicial está aí bombando, principalmente nesse período de pandemia, que mostra isso, e o condomínio explora muito a advocacia extrajudicial. Lidar com prefeitura, Receita Federal, os advogados são aptos para fazer essa atividade de uma forma muito mais célere e com um retorno melhor, tá? Então, essas são algumas atividades que você pode contar aí com uma boa assessoria de um advogado. E eu espero que você, que é advogado, que está acompanhando com essa live aqui com a gente, possa começar a enxergar, de repente, dentro da sua advocacia, seja você novo ou mais antigo, de casa, uma forma de trabalhar agora sem estar dependendo exclusivamente de litigar, né? Você tem um conhecimento técnico que você pode estar ajudando muita gente no dia a dia dela. Então, eu espero que esse pequeno, a gente tentou trazer aqui de uma forma mais informal possível, esse bate-papo, porque é muito amplo falar de atuação jurídica dentro de condomínio, muito amplo mesmo, por conta da própria essência que nós falamos no início, complexo de pessoas com interesses diferentes e com tantas normas que envolvem tantas matérias afetas ao direito, como a gente falou, mas que você possa entender que a atuação, o advogado dentro de um condomínio, ele pode, você que é advogado pode ter uma carreira brilhante atuando como condomínio, e o próprio condomínio pode ter muito sucesso ali na sua saúde condominial, de relacionamentos financeiras, de coisas de obrigações que precisa cumprir, ou normas, né, que precisa cumprir, se tiver uma boa assessoria. Então, esse era o nosso recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, a gente vai estar voltando aqui com a Val para falar sobre a importância aí. Vamos voltar no tema aí sobre assembleia de instalação, que nós vamos falar um pouco disso, porque vamos falar da própria inspeção predial e quais são as consequências de não haver uma inspeção predial. Parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né, gente? A inspeção de uma obra, de uma construção civil, o que isso pode impactar juridicamente, mas tem tudo a ver, porque quando a gente fala de empreendimento, as coisas são muito correlatas, como eu falei. E aí eu espero você, então, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Eu quero te agradecer por ter ficado aqui com essa quase uma hora da gente aqui falando sobre isso e pedir para você compartilhar esse vídeo com quem mora, com quem trabalha em condomínio. Quando eu digo que trabalha em condomínio, não é só quem trabalha com condomínio como advogado, administrador, mas quem trabalha dentro de uma comunidade condominial, para que vocês possam começar a conhecer um pouco mais de direitos e obrigações de uma forma mais leve, de uma forma mais simplificada, para que todo mundo fique feliz aí, porque não tem para onde fugir. O novo mundo hoje é viver em comunidade condominial. Isso é uma realidade que bate à nossa porta. E para encerrar, eu tenho uma novidade para falar com vocês aqui, que a partir do dia 15/8, nós vamos estar lançando um e-book falando sobre esse mundo complexo chamado condomínios, uma nova forma de viver. O e-book está muito bacana, muito legal, num preço acessível e tem muita coisa importante para você, síndico, gestor, advogado, enfim, condômino, tá? Você condômino, tem muita coisa bacana que esse e-book está apresentando num valor acessível, porque nosso objetivo aqui, é claro, todo mundo trabalha, mas nosso objetivo aqui é mostrar que você bem informado, você situado, pode ter um sucesso muito maior
E nada melhor que o conhecimento acessível para que as pessoas elas tenham um sucesso muito maior. Então, no dia 15 nós vamos ter o lançamento oficial do e-book, mas eu já estou trazendo aqui para vocês de antemão, porque quem estiver participando aqui com a gente do workshop vai ter uma promoção muito especial, tá joia? Gente, muito obrigada por ter vocês comigo aqui nesse papo que jurídico, às vezes o papo jurídico é um pouco maçante, mas eu espero que eu tenha conseguido levar para você um pouco mais sobre essa nova forma de viver, de uma forma mais tranquila e feito com que você entenda que a atuação dentro da jurídica, dentro de um condomínio, ela não é só muito importante, ela é essencial para que o seu empreendimento e a sua qualidade de vida seja melhorada todos os dias, tá bom? Um abraço e até a próxima. Segunda-feira que vem às 20 horas eu te espero aqui comigo com a Val. Tchau!